Eu vou fazer os cânticos novamente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vou aguardar só um minutinho que tem alguém terminando de conectar que eu não vi quem era. Acho que é o Marcos Valente. Vamos iniciar então com uma oração. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós agradecemos por podermos estar de olhos abertos para presenciar mais um dia, mais uma maravilha das suas dádivas, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor nos dá. A primeira delas é a luz do sol, é a luz do dia que nos desperta, que nos põe prontos para mais um dia, para as novas atividades, para mais uma oportunidade de estarmos próximos a Ti, de ouvirmos a Sua palavra, de recebermos o conforto, o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que esteja as pessoas que estão neste momento envolvidos nas atividades essenciais, as pessoas que estão à frente, Senhor, combatendo o vírus, Senhor, salvando vidas, mantendo vidas, Senhor. Esteja com cada um deles, os que se dedicam a isso. Esteja com todas as pessoas que estão de joelhos nesse momento, prostrados, louvando o seu nome, procurando contato direto contigo, Senhor, em oração. Esteja conosco, que aqui estamos, Senhor, nesse momento também buscando essas mesmas coisas, Senhor. Nos dá uma boa semana, nos dá conforto, nos dá alento, mas principalmente nos dá paciência e compreensão para entendermos que tudo o que acontece vem de Ti, que tudo o que acontece tem o seu tempo para acontecer, que acontece de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Sua bondade e a Sua benignidade. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo, que deu a sua vida, que verteu o seu sangue por nós, mas que ressuscitou e que nos aguarda na eternidade, junto contigo, reunindo o seu reino. Em nome dele, pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer. O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Vamos todos amar ao Senhor, louvar e essa mensagem levar. Ouça bem, meu irmão, o que eu vou lhe dizer.
O Senhor quer amar através de você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Agora vou lhe dizer, meu irmão, eu amo você. Amém. Então, como combinado, todas as segundas, a gente vai apresentar a mensagem do José Luiz, que ele deixa já publicados no canal dele, no site dele. Então, eu já baixei aqui, que ele reservou para a gente na segunda-feira. Só um instante, eu já começo a projetar. Eu vou pedir uma confirmação de vocês, se o som está ok. Olá, tudo bem com você? Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. O povo de Deus no Velho Testamento estava constantemente guerreando contra os sírios. A Síria ficava ao norte de Israel. E sempre os sírios, também conhecidos como arameus, sempre estavam guerreando contra o povo de Deus. Em 2 Reis capítulo 6, a Bíblia nos mostra um texto bastante interessante, porque o rei sírio começou a planejar várias emboscadas para tentar pegar o povo de Deus. Porém, várias vezes que ele planejou atacar ou fazer alguma emboscada contra Israel, ele foi frustrado. E, de repente, ele ficou irado, porque ele começou a ver que, diante de várias tentativas para atacar Israel, Israel estava sabendo do que ia acontecer e acabava se esquivando das armadilhas do rei Sírio. Então, o texto fala no versículo 11: isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês vão me apontar qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Quem será que estava entre os sírios, traindo os arameus, traindo o rei e contando para Israel, ou para o rei de Israel, sobre todas as coisas que o rei estava planejando fazer contra o povo de Deus? Na verdade, não era ninguém entre os sírios que estava traindo o rei, mas o versículo 12 diz: respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Na verdade, não era nenhum arameu que estava traindo o rei, mas o profeta de Deus que estava em Israel, contando para o rei de Israel cada coisa que o Espírito Santo revelava para o profeta Eliseu, o que o rei Sírio estava planejando. Diante disso, os versículos 14 e 15 mostram que o rei então resolveu atacar o profeta e não o rei de Israel. Versículo 14: o rei da Síria enviou para a cidade onde estava Eliseu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos
e carros de guerra que havia cercado toda a cidade. Como está a sua vida hoje? Você está no centro da vontade de Deus? Você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus no seu dia a dia? Você tem sido fiel a Deus dentro do limite da sua capacidade de servir e fazer a vontade de Deus? Você tem procurado servir as pessoas nos seus ministérios, na igreja, na sua família, junto das pessoas que estão ao seu redor? Sim? Que bom! Então quer dizer que você então não está passando por problemas, correto? Todo mundo ao seu redor está apoiando você, todo mundo na igreja tem elogiado o seu trabalho, todas as pessoas na sua família têm te apoiado no seu ministério, em tudo que você tem feito na obra de Deus? Não? Como assim? Como? Você está se esforçando e as pessoas não estão reconhecendo o seu esforço, não estão te apoiando? Voltando para o texto de 2 Reis, capítulo 6, Eliseu estava contando para o rei de Israel todos os planos do rei da Síria. Por quê? Porque ele era fofoqueiro. Porque ele tinha o poder de prever o futuro. Certo? Não. Versículo 9, a Bíblia chama Eliseu de o homem de Deus. Fala, o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Versículo 15 diz, o servo do homem de Deus. Na verdade, Eliseu estava fazendo a vontade de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Eliseu estava revelando ao rei de Israel os planos do rei. E isso causou indignação no rei arameu. E ele mandou um exército para destruir o homem de Deus. Eliseu estava no centro da vontade de Deus. Mas cuidado, irmãos. Nem sempre, mesmo você estando fazendo a vontade de Deus, você vai encontrar a aprovação de todas as pessoas. Deus nunca te enganou, nunca te deu garantias nas Escrituras de que mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você obedecendo a Deus no seu dia a dia, você não vai encontrar pessoas que não só não vão te apoiar, mas também vão te criticar, te condenar e até tentar te destruir. Versículo 15 diz, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saiu viu uma tropa com cavalos e carro de guerra cercando toda a cidade. Então esse servo de Eliseu exclamou, meu senhor, o que faremos? Como você se sentiria estando obedecendo a Deus, falando o que Deus mandou você falar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e mesmo assim, pessoas estarem tentando te matar? Um exército está ao redor da sua casa, pronto para te destruir, porque você fez o que Deus mandou. Versículo 16. O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que Eliseu está dizendo aqui? Parece que o medo de Eliseu foi tão grande diante de ver um exército inteiro ao redor dele, só ele e o servo dele, que ele começou a delirar, né? Ele vira para o seu assistente, para aquele jovem assistente que ele tinha e diz, calma, fica tranquilo, ao nosso redor
tem mais gente ao nosso favor do que esse exército aí. Como assim? Aparentemente só tinha Eliseu e seu servo. Versículo 17. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou para as colinas e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, e aquele jovem viu que ele não estava sozinho. Onde os seus olhos podiam enxergar, ele via as colinas com cavalos e carros de fogo, enviados por Deus, protegendo Elias e ele. A minha oração é para que Deus abra os nossos olhos, que nós possamos olhar ao nosso redor e começar a olhar as coisas com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Irmãos, estamos numa batalha espiritual todos os dias. E quantas vezes você e eu nos sentimos sozinhos? Quantas vezes você, envolvido num ministério, se sentiu desanimado por parecer que tinha poucas pessoas te apoiando? Quantas vezes você olhava para as reuniões da igreja, dos jovens, dos casais, das mulheres, dos homens, e parecia que tinha meia dúzia de pessoas ali e isso te desanimava? Quantas vezes você se sentiu desanimado por estar sozinho na batalha? O texto de hoje fala: abra, Senhor, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver que não estou sozinho, que Deus está comigo, que Jesus está comigo, que o Espírito Santo está comigo. E pasme, que os irmãos também estão comigo. Sim, precisamos ver que os nossos irmãos ao nosso redor são os nossos aliados e não os nossos inimigos. Porque muitas vezes na batalha espiritual fazemos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de batalha, inimigos. E se fazemos do nosso aliado inimigo, o que o nosso verdadeiro inimigo se torna? Então, irmãos, oremos a Deus e falamos: Senhor, abra os nossos olhos espirituais. Nos permita ver quantas vitórias o Senhor já tem dado em nossas vidas. Diante de cada dificuldade que você enfrentar hoje, amanhã, depois da manhã, pense em 1 João, capítulo 4, versículo 4. João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: Filhinhos, vocês são de Deus e têm vencido as batalhas. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Tome posse da vitória, entendendo que Deus está batalhando conosco. E por isso somos mais do que vencedores, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Amém? Amém. Eu vou fazer aqui, então, o último cântico, só um instante.
Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com os outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com os outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Vamos orar? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai soberano, agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado e por mais esta oportunidade desse encontro matinal que nos edifica e nos ajuda na lida de cada dia. Agradecemos, Pai, pelas respostas de orações que o Senhor tem dado. Agradecemos pela palavra pronunciada hoje pelo Zé Luiz. E o Senhor abençoe esse servo, Deus, que ele continue crescendo como tem crescido, que continue sendo útil no seu reino, como tem sido até agora. Pedimos, Pai, pela nossa comunidade e principalmente, Pai, nos dê sabedoria para o nosso retorno ao convívio presencial, que o Senhor abençoe este país, que essa pandemia, Pai, vai ficando para o passado e que o Senhor proteja e abençoe aqueles irmãos que têm sido apresentados nos nossos grupos de orações. Agradecemos pela recuperação deles, que está sendo notória, e pedimos que o Senhor continue, Pai, com a nossa vida, nos guiando e nos ajudando a mantermos a fidelidade sempre. O Senhor nos deu uma semana bem produtiva e cada vez mais confiante no Senhor e na sua proteção. Oramos pedindo tudo isso, Pai, não porque nós merecemos, mas porque nós confiamos nos méritos de Jesus Cristo, que ele disse que deveríamos orar em nome dele. E é isso que fazemos. Amém.